Mas vamos lá, gente. Eu sou a Fernanda Clerman e esse é o Pode Vender, o podcast para quem quer vender mais e melhor o seu serviço sem ter que dar desconto. E hoje é um episódio muito especial porque é o primeiro de muitos, porque isso aqui é um conteúdo recorrente para YouTube, Spotify e outras plataformas de som. Então, se você está me escutando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje, nesse primeiro episódio, eu vou chamar alguém muito especial. Eu vou chamar, vocês vão conhecer o Miguel Sanches. Ele é arquiteto e mentor de outros arquitetos. Miguel, tudo bom? Te apresenta aí para a galera. Olá, Fernanda, tudo bem contigo? Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse podcast maravilhoso. Estou super empolgado para tudo que vem aí. Viu? O primeiro convidado, hein? Primeiro a gente nunca esquece. Que honra! Maravilhoso. Então, tem gente que está escutando no Spotify, tem gente que está escutando nas plataformas de som e tem gente que vai estar vendo no YouTube. Então, seguinte, só para datar esse episódio, hoje é dia 2 de março de 2023. E sim, eu vou datar, porque vai que a gente esteja escutando esse podcast daqui a 10 anos, 50. Vai dizer que não vai ser legal. Sim, com certeza, vai ser bem nostálgico. Então tá, Miguel, feliz que tu tá aqui. Conta pro pessoal o que que tu faz, conta um pouquinho da transformação que tu gera no mundo. Primeiro, eu queria agradecer a você pelo convite, é uma honra estar aqui, é sempre bom conversar contigo e muito feliz de participar desse projeto como primeiro convidado. Para quem não me conhece, eu sou o arquiteto Miguel Sanches. Eu sou um arquiteto que é apaixonado pela natureza, eu gosto de trazer muito essa característica nos meus projetos, a transformação que eu quero trazer para os meus clientes e para as pessoas que me acompanham também. Mas eu trago muito a biofilia nos meus projetos, no meu conceito de vida, até no meu próprio ambiente, tem bastante a biofilia presente. E para quem não conhece, a biofilia é uma ciência que ela aborda direto a presença da natureza nos elementos do nosso cotidiano. E na arquitetura, a biofilia, ela se aplica principalmente nos meios visuais e sensitivos que a gente tem dentro do ambiente. O que quer dizer isso? As coisas que a gente vê, a presença da natureza, tanto em plantas, na luz natural entrando, paisagens com natureza, praia, montanhas, enfim, diversos outros elementos, né? E também nas sensações que aquele ambiente traz, né? Como você se sente dentro do espaço quando você tem essa presença da natureza ao seu redor. Quando você vê uma paisagem de um quadro com uma praia, assim, por exemplo, qual a sensação você traz? Você lembra aquele cheirinho de mar, aquele barulhinho da onda batendo? Então, essa sensação e esse bem-estar é uma coisa que eu aplico direto na minha metodologia e nos meus projetos. Hoje eu também sou mentor para arquitetos, então aí eu tenho meu escritório hoje com projetos, com a minha equipe, tudo. E hoje eu quero muito traduzir meu conhecimento, passar minha informação, passar todo o meu aprendizado para outros arquitetos, tanto que estão iniciando, tanto que já estão no mercado, mas tem aquele impasse, aquela dificuldade de seguir em frente, não sabe para qual caminho seguir. E essa é uma das minhas outras funções no mundo, que é poder ajudar os outros a seguir em frente. E é uma coisa que eu amo muito fazer, porque até brincando um pouco na escola, na faculdade, principalmente, eu adorava ensinar os outros. Eu pegava a matéria e entendia as pessoas, eu via as pessoas com dúvida, eu montava grupinho assim de mesa e ensinava todo mundo, ensinava aquela matéria, fazia cálculo. Então, o Com pessoal quantos anos adorava me isso? acompanhar. Legal. Olha só quando a pessoa já tem a veia para ser mentor. Com quantos anos isso? Olha, eu me formei em 2019, mas a escola é de antes já, 2014, 2013, assim. Então, é uma coisa que eu sempre me identifiquei e eu não tinha, né? Eu comecei a ser mentor ano passado, graças à dona desse podcast, Fernanda Clerman, que abriu muito a minha cabeça para muitas oportunidades e muitas coisas belas no mundo que a gente pode aplicar no nosso negócio. Tu tocou num ponto bem legal, Miguel, que é sobre a biofilia. Eu, particularmente, não conhecia. Quando eu comecei a trabalhar com arquitetos, né, nas minhas mentorias, eu tenho, hoje em dia, gente, né, quando a gente, de novo, eu datei esse episódio, né, de 2 de março de 2023, hoje a maioria dos meus clientes são arquitetos, tá? Mas eu não sou nichada em arquitetura, mas, enfim, por algum movimento da vida, né, das redes sociais, acabou vindo muito arquiteto. E foi muito interessante porque eu conheci a arquitetura, eu percebi como eu conhecia a arquitetura de uma maneira muito rasa.
né? Depois eu comecei a ter alunos arquitetos, eu fui entendendo, por exemplo, essa parte da biofilia, também a parte da neuroarquitetura. Eu não sabia que isso existia, eu achei super interessante. E os diversos nichos que um arquiteto pode atuar, não só no nosso ambiente, nosso lar, no nosso ambiente, como também até no ambiente de trabalho. E hoje em dia, como as pessoas têm muito home office, né? Isso está mudando. Tu tem notado, Miguel, uma mudança? Isso faz parte do teu mundo, assim, do pessoal querer mais home office e num ambiente planejado para trabalhar em casa? Isso tem acontecido? Sim, com certeza. Isso se dá principalmente por conta da pandemia. O nicho, né, da construção civil, da casa, do trabalho, foi uma coisa que mudou drasticamente, assim, foi uma saída da zona de conforto para todo mundo, porque a gente foi forçado, assim, a ficar dentro de casa, a gente não podia sair, não podia ver ninguém, podia ficar só a gente e a câmera aqui do computador. A gente teve que se ressignificar por conta disso. Tanto na nossa casa quanto no nosso trabalho, a gente teve que se adaptar a esta câmerazinha aqui que a gente hoje é super normal para todo mundo, mas no começo foi muito difícil. Por quê? Porque antes as pessoas não davam valor, muito valor assim para a casa delas, para o lar. E quando a gente está trabalhando, a gente fica mais tempo de casa. Por exemplo, quando a gente não está trabalhando de home office, quando a gente vai para o trabalho, a gente fica aí mais de, quase 2/3 do dia fora de casa, ou mais. E o outro terço a gente está dormindo, por exemplo. Então a gente não vivenciava a nossa casa. E quando a gente começou a ser forçado a ficar dentro de casa, as pessoas começaram a sentir de verdade qual que era a sensação e o bem-estar que a pessoa tinha dentro do próprio lar. E isso começou a ser notado, as pessoas viram que, nossa, eu não estou me sentindo bem aqui em casa, está faltando alguma coisa, não me identifico com esse espaço, eu não tinha esse olhar para casa. Então a pandemia, ela ajudou muito isso, as pessoas darem esse devido valor que a casa tem que merecer. Então, as pessoas começaram a dar importância para isso, começaram a reformar, começaram a deixar o cantinho, né, do jeito que as pessoas se sentissem bem para trabalhar, principalmente. E as pessoas começaram a enxergar todos os cantos da casa por conta disso, porque as pessoas estavam presentes nela. Então, a arquitetura, ela tem um papel muito importante nisso, porque a gente tem o papel de transformar o espaço de acordo com a necessidade da pessoa, de acordo com a essência. E a neuroarquitetura, que é uma coisa que você comentou, muda direto as sensações, os inconsciente da gente, os neurotransmissores que a gente tem, de acordo com cada movimento do dia que a gente faz, qual é aquela sensação, qual é o sentimento que a gente tem. Então, trabalhar assim elementos que estimulam a gente a valorizar mais esse nosso inconsciente, o subconsciente, fazem com que a gente fique muito mais à vontade, dê muito mais valor, a gente tem aquele significado que a casa é uma continuação da gente. Esse é o meu propósito de trazer essa essência das pessoas. Na reunião que eu faço com os clientes, né, que é a reunião de briefing, que é a primeira etapa que a gente tem, eu até brinco que eu falo, a partir de agora, essa reunião vai virar uma sessão de terapia. E a pessoa dá risada, ela se sente mais à vontade, porque nesse linguajar, nesse modo que a gente começa a tratar as pessoas, a gente já deixa o ambiente mais leve para trabalhar. A neuroarquitetura é justamente isso, fazer com que a sua casa sempre tenha um alto astral, sempre tenha ali um momento de felicidade, você se sinta bem. Quando os meus clientes fecham um projeto e termina a obra, eles sempre falam para mim, meu, eu saio para trabalhar, saio com os meus amigos, o momento que eu mais quero do dia é voltar para casa, porque é lá onde eu me identifico, é lá onde eu me sinto bem, é lá onde eu me pertenço. Uau! E aí tu comentou, né? Veio da pandemia, que as pessoas começaram a olhar mais para o seu canto, ficar mais em casa, valorizar mais, né, o seu recanto, porque realmente, se a pessoa não ficava muito em casa, aquilo que incomodava muito ela, ela mal prestava atenção. Mas quando a gente falou, Exato, ela deixava no aliás, você vai ter backstage e ia para frente. exatamente. E, aliás, é muito louco isso, porque um belo dia isso, por exemplo, a minha filha, tu não tem filhos ainda, né, Miguel? Não, Ainda não. Pois é, a Clara hoje está com 9 anos, a minha filha. Então, um dia ela vai estudar na escola, né? A pandemia, ela vai olhar aquilo, ela passou por aquilo, mas não sei se ela vai lembrar tanto exato. daquilo. Cara, e a gente vai viver essa parte da história, e foi muito louco ficar em casa tanto tempo. Mas, e Miguel, me conta uma coisa, que é um podcast de vendas, né? A pessoa que me segue curte vendas, mas me conta, por que venda e como é que tu foi cair nisso?
Vendas, para mim, sempre foi um negócio. Não aprende na escola, não aprende na faculdade. Quando você começa a estudar sobre vendas, você começa a explorar esse mercado, você vê que é uma coisa que todo mundo devia saber. Todo mundo tem alguma coisa para vender, querendo ou não, conhecendo ou não, você tem alguma coisa a oferecer para o outro. Você pode transformar a vida de alguém, mas você não sabe como. Quando você aprende a vender, você começa a enxergar que você tem todo o seu potencial para sempre ser uma pessoa melhor a transformar a vida de alguém. Vendeu a sua transformação para a pessoa, o que que ela pode se transformar a partir do que você está ofertando. Mas isso, de vez em quando eu vou te interromper só para trazer um loop aqui. Mas isso é o que tu Tá. consegue hoje. Isso é a tua visão de hoje, do Miguel de hoje. Sim. Tu pensava assim antigamente? A gente nunca teve contato com vendas porque é uma coisa que não é passado para gente na escola. Quando eu estava na escola, na minha época, a gente está falando de 10 anos atrás. É uma coisa que não era abordada, então eu nunca tive contato, eu nunca tive a consciência do que é vender, como que eu vendo, como que eu faço, quais são as coisas que eu preciso saber, como que eu vou entender o perfil do meu cliente. Isso a gente nunca teve contato, nem na faculdade. A faculdade, pelo menos de arquitetura, para gente que é empreendedor, a gente precisa conhecer esses outros lados do negócio, né? O que que é ser um empresário? E vendas é eu posso chamar de a base de tudo, né? Seria legal, né, Miguel, ter assim, tipo, no último ano da faculdade, lá no último semestre, como Total, conseguir seu primeiro cliente. totalmente, totalmente. Eu acho que é uma coisa assim que todas as faculdades, instituições, né, deviam colocar isso na grade curricular, porque vender não só para arquitetura, mas para qualquer outra coisa, para médico, para fisioterapeuta, para personal trainer, nutricionista, todo mundo tem que vender. Se você não vende, ninguém te vê, você não é enxergado, você não é visto. Vendas, com certeza, é um tema que devia ser abordado não nem na faculdade, de antes, de escola, assim, eu acho que é um tema muito importante, assim, para final de escola, terceiro médio, eu devia que muito, sim, incluir isso dentro da grade, pelo menos o conceito de vendas, a base teórica. Tu sabe que eu vejo, assim, às vezes eu gosto muito de ver filme, né? Via mais. Agora não tem muito tempo, mas quando eu quero relaxar, eu vejo um filme. E aí tem, né? Parece, né? Nas escolas americanas, principalmente, né? Por exemplo, as crianças numa cadeira de debate, né? O que é isso? Tá preparando as pessoas para argumentação, para persuasão, para venda. Aquilo ali é fantástico. Lá eles têm isso, né? Soletrar, campeonato de soletrar, debate. Eles têm algumas matérias, né, voltadas para empreendedorismo. Até onde eu sei, eu não vejo isso aqui nas Sim. escolas. E como faz diferença, né? Imagina uma cadeira de debate. Olha só, tu tem que apresentar uma proposta para o público, vender aquela proposta e defender a sua venda, né? Gerar valor para as pessoas, né, escolherem a sua proposta. Você entender sobre vendas é não benéfico só para você faturar dinheiro, fazer dinheiro, mexer o seu negócio, mas também para outras coisas. Quando eu comecei a entender sobre vendas, transformou não só o meu negócio, mas também a minha pessoa, como que eu vejo as outras pessoas, como que eu entendo, entender o perfil de cada pessoa, não só para querer vender para ela, mas também para entender como que ela, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, a abordagem que a gente tem que fazer com ela. Depois que eu entendi sobre perfis de clientes, né, o comunicador, executor, analista, planejador. Quando eu comecei a entender sobre tudo isso, né, e até a conversa do cotidiano muda. Levar a conversa para frente de uma forma que ele se sinta bem e eu também. É uma coisa que trouxe diversos benefícios, não só para o meu negócio, mas também para minha pessoa, para o Miguel Sanches. Isso é muito legal de trazer, porque isso esse conceito que o Miguel trouxe, para quem está nos assistindo e não sabe exatamente do que se trata, são os perfis comportamentais, né? Por que nós somos como somos? Por que decidimos do jeito que decidimos? Por que frente a um mesmo estímulo, pessoas agem de maneira diferente? Parecem perguntas filosóficas, né, quando a gente pensa em perfis, porque realmente é. Os primeiros estudos de perfis foram de 200 antes de Cristo, com os filósofos gregos. Esse estudo, desde 200 antes de Cristo, deu um embasamento para chegar a 4 grandes perfis comportamentais, né? Os comunicadores, os executores, os planejadores e os analistas. Por que isso tem a ver com vendas, né? Porque cada pessoa é diferente. Um argumento de venda que eu uso, né, é para uma pessoa
ela pode não ser um argumento, né, que vai influenciar ela a comprar. Agora, o mesmo argumento usado por um analítico, por exemplo, dependendo do que for, vai fazer esse analítico tomar uma decisão de compra a seu favor. Os perfis, eles são interessantes para tu entender a dinâmica de como funciona o cérebro humano. Então, todo mundo tem um pouquinho dos 4 perfis, mas normalmente existem 1 ou 2 dominantes. E aí, tu entendendo isso na hora da venda, te dá uma vantagem competitiva muito grande, uma assertividade muito grande. Entender sobre esses perfis comportamentais tem total sinergia com a neurociência. Você começa a entender o cérebro da pessoa, como que ele funciona, como ele age em diversas situações. Tudo tem um pouco de gap de uma coisa para outra, tudo tem uma sinergia em certo momento, não naquele momento exato, mas futuramente pode ter uma sinergia. Então, eu acredito que, assim, tudo tem um propósito que a gente aprende. Eu aprendi vendas no momento exato que eu precisava. Então, assim, eu É, trabalhei em um lugar muito tempo, assim, foi maravilhoso. Trabalhei em um escritório de arquitetura incrível, me abriu diversas portas, diversos conhecimentos, mas quando eu decidi, de fato, seguir esse ramo de empreendedor, o meu negócio, o meu escritório, minha cabeça começou a mudar. Muita coisa começou a mudar, e quando eu conheci a Fernanda, que foi um momento muito oportuno, assim, parece que foi Deus colocando ela ali no meu caminho. Falei, tá, eu não tinha essa consciência, assim, de que vendas era uma coisa tão importante. Quando eu vi ela trazendo esse assunto, foi até numa participação de uma live, né, de uma aula, com um curso que eu comprei sobre gestão de escritório. Ela abordou direto sobre vendas, venda ativa, né, como você ir até o seu cliente. Eu não tinha ideia de como fazer isso. Falei, tá, como que eu chego no meu cliente? Como que eu falo com ele? Como que eu não vou assustar ele? Como que eu não vou espantar o meu cliente? não Deu vou ser aquela aula. chato, né? Eu vou incomodar o cliente. Exato, exatamente. Todo mundo tem essas picuinhas aí na cabeça. Quando ela abordou esse assunto, eu falei, cara, é uma coisa que eu preciso estudar, preciso. Eu sei que é uma coisa que vai mover para frente o meu negócio, e é um dos pilares, né, de quem empreende, de quem tem um negócio. Eu entrei em contato com a Fernanda, eu falei, tá, me ensina, Fer, eu tô com você, quero aprender sobre vendas. E aí, a gente fechou aí uma mentoria, a gente aprendi muito com a Fer. E hoje, assim, se eu não tivesse tido aquele movimento que eu tive aquele dia, eu não sei se eu estaria aqui hoje, não sei se eu teria alcançado o que eu alcancei, chegado ao faturamento que eu cheguei, chegado ao crescimento de equipe, a portas que se abriram para o meu negócio, foram absurdas, assim, a transformação que eu tive em menos de um ano. A gente está falando de julho do ano passado, quando eu conheci a Fernanda. Sim, uma coisa que eu passo é para todo mundo, cara, vai entender sobre pessoas, vai entender sobre vendas, vai entender sobre tudo que você precisa para você conseguir conversar, se comunicar e conseguir passar sua mensagem para o outro. E falando disso, Miguel, a gente está falando tu falou, eu fiz, né, entrei na mentoria, tu tá até hoje, digamos, é muito engraçado, o Miguel está no terceiro ciclo, mas em pouco tempo, porque ele foi migrando de programa, né? Isso depois tu pode comentar, que tá Foi. engraçado. Quando tu resolveu dar esse movimento, a gente lembra da aula, tu assistiu, fez sentido para ti, entrou. Pode ou não, fica à vontade de abrir ou não números. Se tu quiser fazer em porcentagem ou número de clientes, não tem problema, mas fica bem à vontade. Show. Mas só para as pessoas que estão nos escutando ou quem está nos vendo pelo YouTube, ter uma ideia da dimensão essa portinha que tu abriu sobre vendas fez no teu negócio. Não, super tranquilo abrir sobre isso, assim, eu até falo normalmente, porque é uma coisa assim que mostrar o seu resultado estimula outra pessoa e é muito linkado. Ó, e mais uma vez a questão de sinergia com o que eu falei lá antes, eu sempre quis ensinar, eu sempre tive essa aptidão de passar os meus resultados para as pessoas, porque eu quero que as pessoas tenham outro resultado. Comentando sobre a evolução que eu tive, só para contextualizar vocês, eu estava trabalhando em um escritório de arquitetura e eu saí de lá para realmente empreender de fato. Eu já empreendia antes, em paralelo, enquanto eu trabalhava naquele escritório, mas quando eu decidi de fato seguir apenas com o meu negócio, a gente está falando de abril do ano passado. Então tem menos de um ano. Abril de 2022. Abril de 2022, exatamente. Dia 1º de abril eu já estava sozinho, eu não estava mais naquele escritório. E assim, o meu faturamento naquela época, no primeiro semestre do ano passado, era X. Aí quando eu conheci a Fernanda, comecei a estudar sobre vendas.
Foi Foi agosto? agosto. Agosto a gente começou a nossa primeira mentoria. Digamos que em outubro do ano passado, outubro de 2022, aquele faturamento que era X já estava passando a se tornar 3x. Então, assim, quase triplicou o faturamento que eu tinha. E isso foi aumentando, 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 aumentando. Só para vocês terem uma ideia, comparando assim do ano passado, o faturamento que eu tive até março, hoje é dia 2 de março. O faturamento que eu tinha tido até março, hoje é o faturamento que eu fiz em 2 meses de ano, né, desse ano. É o faturamento que eu fiz o ano passado, o primeiro semestre do ano passado inteiro e 2021 juntos, para vocês terem uma ideia. Uau! Então, assim, de janeiro a julho ali de 2021, seis Sim. meses. Nesses últimos 2 meses agora, 2023, você faturou mais do que 6 meses. Não, mais. De Mais? janeiro de 2021 até De março de 2021 2022. até março de 2022, meu! Sim, a gente está falando de um ano e um bimestre, mais ou menos. Caraca, 14 meses. caraca. E isso, Sim. e número de clientes, Miguel? Sem comparações, assim. Vai, comparando com 2022. O que eu tive no primeiro semestre, assim, vamos supor, eu fechei 4, 5 projetos no semestre, vai. 4 clientes, assim, até junho, mais ou menos. Só esse ano eu já fechei 5 projetos. Quando a gente fala na arquitetura, né? Poxa, um projeto é gente, uma casa, um apartamento. É. São projetos que tu fica, às vezes, meses É um trabalhando. tempo que é relativamente grande, extenso, que a gente fica com um cliente. Um cliente aqui no escritório, ativamente, a gente fica em torno de 2 meses, às vezes 3 meses. Então, é um período que você demanda o seu tempo, você não consegue captar muitos clientes, né? Você não consegue dar conta de, sozinho, por exemplo, 5 clientes ativos. Ou você surta ou você falha. Você tem que ter essa periodicidade de captar clientes em épocas, né? Você não consegue pegar muitos ao mesmo tempo, mas você consegue ir fracionando no decorrer do tempo. No Eu decorrer do tinha ano. época no ano passado que eu finalizava o projeto e às vezes eu não tinha um próximo cliente para já começar o projeto. Tinha ali que captar, mas eu não sabia como captar, justamente por isso. Então, por isso eu ficava sem clientes. E aí, quando eu tomei essa consciência, hoje minha agenda de projetos, por exemplo, o que eu comentei de 2 a 2 meses e meio ativos com cliente, eu já fechei 5 projetos, já estou começando meu quinto projeto esse ano, a gente acabou de entrar em março. E já tem outros para começar futuramente. A agenda de maio já está começando a ser preenchida, então o tempo vai preenchendo, assim, a gente vai sempre tendo o próximo cliente. Quando você tem essa consciência de vender, entender a dor do cliente e conseguir trazer a solução para ele, ele já quer comprar de você. Ele espera o tempo que for, mas ele quer vender porque você que sabe resolver o problema dele. Então ele espera. E é isso que resulta na minha agenda. Então, tenho projetos assim que começaram em janeiro. Eu comecei 2 projetos juntos em janeiro, que eu estava com a equipe, inclusive uma coisa que comecei 2 projetos e em janeiro mesmo já fechei um projeto, aí começou fevereiro, fechei outro projeto, e aí então vai criando esse ciclo, né? Esse ciclo de sempre ter o próximo cliente, você nunca ficar parado, você sempre movimentar o seu negócio, sempre faturar todo mês e sempre ter o crescimento da sua empresa. Isso é muito legal, Miguel, porque quando eu comecei a trabalhar com arquitetos lá, você tem um movimento muito grande de arquitetos no meu Instagram, lá pelas tantas, e eu resolvi me testar, né? Me experimentar nesse nicho e fiz um programa de 6 encontros, se não me engano, só para arquitetos. O Miguel entrou nesse programa. E é muito engraçado que uma das dores que eu escuto muito dos arquitetos, Miguel, era da falta de previsibilidade que tinha. Fechava um projeto, né? Aí tinha lá os tempos de entrega, os tempos de pagamento, os projetos eles acabam se estendendo um pouco, dependendo do projeto, né? 1, 2 meses, 3 meses, às vezes até mais. E aí depois essa pessoa, ele não tinha um outro, não tinha, como tu disse, um próximo cliente, um próximo projeto. Então tu não tinha previsibilidade de ganho. Então um mês estava bem, outro mês tu podia estar mal. Né? Sim, Então, sim. tu fica nessa montanha-russa do empreendedor, né? Que tu nunca sabe, é o loop, vendi, eu tô feliz, eu não vendi, eu tô triste, eu não vendi, eu tô feliz, eu não vendi, eu tô triste. Sem dúvida, com certeza, que eu até período nesse semestre do ano passado, passava muito por isso.
Eu vendia um projeto, ficava toda aquela ganância, toda a felicidade, nossa, vou fazer Aham. um projeto. O projeto ia, o projeto finalizava e não tinha o próximo. Eu falei, tá, o que que eu tô errando? Como que eu faço? Aí eu ficava para baixo, a montanha-russa ia para baixo. E nesse sentimento de quando montanha-russa para baixo, te perguntar também uma coisa que é uma das coisas que me deixa mais triste. Chegou algum momento que tu, por exemplo, não vendeu, não tinha um próximo cliente. Tu chegou algum momento que chegou até a duvidar da tua capacidade como profissional? Sim. Logo depois que eu me formar, eu comecei, assim, eu me formei desempregado. Aí veio a pandemia, eu falei, tá, agora como que vai funcionar a vida, né? Como vai ser a pandemia, como vai ser para eu conseguir... Eu nem tinha a mentalidade de empreender naquele momento. A gente está falando aí de começo de 2020. E aí eu comecei a estudar, comecei a entender mais sobre projetos, empreendedorismo. Eu comecei a querer buscar, assim, os primeiros clientes, aí eu tinha contato com clientes conhecidos, familiares, e não ia para frente, não ia para frente, não dava certo, não vendia, ficava aí um belo período, nenhum dinheiro entrando, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu sou capaz de empreender? Será que eu tenho essa capacidade de conseguir fechar um cliente? Eu nem estou falando de cliente que paga pelo projeto, dá valor pelo projeto, é mais pegar qualquer cliente, assim, porque Em quem qualquer tem tipo essa, de, será que qualquer eu tipo de... consigo fazer isso? Exato, exatamente. Será que eu consigo captar algum cliente? Será que alguém vai querer comprar de mim? Eu tinha muito essa dor, essa crença limitante dentro da minha cabeça. Quando eu comecei a estudar mais, é uma coisa que eu sempre fiz, que graças a Deus eu fiz esse movimento que deu muito certo, foi sempre estudar. Eu nunca parei de estudar, mesmo com essa coisinha na cabeça de será que eu sou capaz? Eu não parava, eu não desistia. Eu buscava conhecimento, me especializava em alguma coisa. Falei, tá, se eu me especializar em alguma coisa, já tem alguma coisinha ali que o cliente pode enxergar como valor. Eu especializei em iluminação, comecei a estudar sobre biofilia, comecei a me especializar sobre o assunto. Mesmo sem cliente, criar um portfólio, criar projetos fictícios, mostrar o meu potencial. Que eu sabia que se eu não mostrasse o meu potencial que eu tinha para o cliente, ele nunca ia querer comprar de mim. Eu falei, tá, eu preciso dar um jeito de conseguir mostrar isso. E o que que eu fazia? Criava projetos já imaginando o cliente que eu queria pegar, a pessoa que eu queria projetar a casa. Eu tava pensar no perfil do cliente que eu quero, se ele é um cara mais jovem, se é uma família, se tem filhos, se não tem, se é solteiro, se gosta de ficar em casa, se gosta de sair. Criava o perfil de cliente ideal que eu queria e projetava. Mesmo não sendo um projeto de verdade, eu projetava, porque eu falei, tá, a pessoa que for aquele cliente, aquele cara que for jovem, que gosta de sair, que gosta de um estilo X de projeto, ele vai enxergar meu trabalho e falar, esse cara sabe resolver o que eu quero, ele tem o potencial que eu preciso. E aí isso fez, criar esse portfólio, fez as pessoas começarem a enxergar o meu negócio, a enxergar quem era o Miguel, o estilo do Miguel, e ali começaram a surgir os primeiros interessados. E, por não ter conhecimento, né, não ter conhecimento em vendas, eu cobrava um valor. E Ah, já ia hoje, chegar sim, nesse ponto aí, como é que se isso também mudou? a gente vai falar muito sobre isso. Mas, assim, passava um valor que na minha cabeça estava arrasando. Estava me sentindo um máximo. Nossa, cobrei R$ 1.500 num Tô projeto. rico, tô rico. Tô rico, tô rico. Agora vai. Primeiros clientes fechando, aí eu fechei um apartamento completo no valor de 2.300. Eu tava me sentindo um máximo. Hoje, se eu cobro alguma coisa disso, eu acho que me jogo da ponte. É, Brincadeiras à parte, mas assim, eu não tinha conhecimento sobre precificação, não sabia como passar o meu valor, não sabia qual que era o meu valor, quais eram os meus custos que eu tinha, não tinha essa base de conhecimento para conseguir passar um valor justo, um valor tanto justo para o cliente quanto para mim, principalmente. Então eu cobrava errado, não via os resultados financeiros, né, que eu desejava, não tinha essa noção de se eu tô lucrando, se eu tô perdendo dinheiro. Então, assim, é uma coisa que eu falei, tá, preciso sempre estudar mais coisas, mais e mais e mais. Não é só a parte técnica e a parte teórica que eu preciso saber, eu preciso saber o outro lado, o lado empresário. Como arquiteto eu era ótimo, eu sabia sim, a tua fazer o habilidade resultado, os técnica, projetos né? eram
Os meus projetos são bonitos, eram bonitos já na época, sabia como trazer o resultado que o cliente queria, mas não sabia o outro lado, o lado do empreendedor, do empresário. Quanto dinheiro eu estou entrando, se eu estou fazendo certo, a parte burocrática, né, se eu fazia certo, parte de contrato, contabilidade, zero conhecimento. Então eu fui buscando conhecimento, estudar sobre isso. Então eu parei de estudar a parte técnica e especialização, parte de conceito, né? E comecei a explorar o outro lado, o lado do empresário. Falei, tá, Gestão, né? exato, gestão, equipe, como lidar com pessoas. E aí, quando eu comecei a estudar esse outro lado, as coisas começaram a fluir. Comecei a aumentar o valor do meu serviço, mas não já no valor que eu queria, mas de pouco em pouco a gente ia crescendo. Começaram a surgir projetos maiores, de R$ 7.000, de R$ 8.000. Para mim, eu tava falando, nossa, R$ 8.000 num projeto. Nossa, me senti o Sim, para quem máximo. cobrava 1.200 o apartamento todo, imagina fechar um projeto de 8.000. Exato, exatamente. E aí, quando eu comecei a enxergar isso, quando eu vi que, assim, cobrava R$ 8.000 e o cliente pagava, eu falei, meu, eu cobrei antes isso. O que que estava faltando de conhecimento para eu ter essa tranquilidade em passar R$ 8.000 num projeto? Era muito dessas crenças limitantes que eu tinha de não saber se eu era capaz, se eu tinha esse potencial, muito do que a gente conversou, se tinha essa dúvida de querer desistir. E aí, quando eu comecei a ver que só dependia, era uma coisa da minha cabeça, eu vou cobrar R$ 8.000, e o próximo eu vou cobrar 9. Se ele não fechar, eu falo, tá, por que que ele não fechou? O que que eu fiz de errado? Comecei a ver minhas atitudes, comecei a ver como que eu conversava com ele. E aí eu fui tendo conhecimento, falei, tá, tem muita coisa que eu não sei ainda. E aí a vida foi indo, a vida foi levando, o meu negócio foi crescendo, e aí chegou o momento de conhecer a Fernanda, que aí a gente já está mais atual, né? A gente já está falando aí de segundo semestre de 2022. E aí, ali, quando eu comecei a entender sobre vendas, sobre pessoas, eu falei, nossa, realmente era isso que estava faltando. Era esse o gap Era que isso que estava faltando para era preencher a lacuna. essa lacuna, era esse pilar que faltava eu estruturar no meu negócio. Quando eu estruturei ele, aí, bum, cabeça expandiu, meu negócio expandiu. Hoje eu passo tranquilamente assim para os meus clientes. O valor é R$ 20.000. Bom, vamos seguir, pago. Tranquilidade, era muito uma coisa da minha cabeça. Eu falei, nossa, eu nunca vou cobrar um projeto de R$ 20.000 na minha vida. E aí é uma coisa que tá no nosso. A Fernanda até brinca que é a chita, né? A vozinha da nossa cabeça que ela fala: você não vai conseguir, você não é capaz, você tá fazendo errado, você tá. É uma vozinha da nossa cabeça que ela fica ali o tempo todo martelando, 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 martelando. E aí, quando você domina essa voz, você aprende a mutar ela, a deixar ela no É, silêncio, sua vida vai. Você faz o seu negócio funcionar. essa voz, né, que o Miguel estava sugerindo, eu chamo de chita, porque é essa voz que fica no nosso cérebro, que fica cantando. É quando tu canta uma música, tu canta junto, tu tá lá, né, no chuveiro, ela tá falando contigo, né? Todo mundo tem uma vozinha que não para de falar, né? E essa vozinha normalmente tem muito do nosso sabotador ali, porque essa voz ela quer nos preservar, nos proteger. Então, todo movimento que a gente faz de demanda de energia, de gasto, que coisa que tu vai fazer que é nova, que te dá frio na barriga, ela aciona, né? Como se fosse um alerta. Ó, tu vai gastar energia nisso, mas só um pouquinho, né? E como é que ela vai te travar? Ela vai travar dando argumentos extremamente plausíveis, né? Olha, será que vai dar certo isso? Será que tu vai conseguir? Né? Então, a minha voz fala muito disso. E uma das ferramentas de coaching que eu aprendi, eu faço coaching até hoje, né, com o Eric Arruda, ele me ensinou que para tu tentar, né, identificar e neutralizar essa voz, né, porque você não vence, ela é o teu cérebro, né? Então, uma das técnicas muito interessantes de coaching que eles ensinam é você nomear. Então, a minha é a Chita, e aí eu conto isso para os meus clientes e eles começam a nomear as deles também e identificar esses padrões que a gente acaba desenvolvendo de crenças, né? E quanto mais tu escuta essa voz, mais no automático tu vive, né? Sem te botar em movimento, sem tu testar coisas novas, porque tem uma demanda de energia, tu te colocar em movimento, principalmente de venda.
quais foram as primeiras coisas que passou pela tua cabeça? Assim, entre tu entrar na mentoria e começar a ter resultado para tu, poxa, funciona isso aqui. Quanto tempo levou, Miguel? Então, até complementando o que você falou essa vozinha faz, é o que ela faz, né? A segurança que ela acha que está te dando, é de manter você dentro da sua zona de conforto. Então, assim, Exatamente. ela força você a não querer sair da bolha, querer ficar sempre ali seguro, um passo que você tá tranquilo, não querer dar o próximo passo para frente. Então, ela te prende, acha que está te assegurando, mas não, ela está te prendendo. Enquanto a gente não sai da zona de conforto, a gente não vai para frente, a gente não cresce, não dá o próximo passo, não sobe um degrau. E é muito isso, quando a gente domina essa voz, a gente tem essa vontade e essa força para sair. E respondendo a sua pergunta, né, do quanto tempo eu comecei a ter esses resultados a partir de que eu entrei nessa mentoria, a gente está falando aí de agosto, né, que eu entrei na mentoria. De menos de 2 meses já comecei a visualizar esses resultados, não só por fechar projeto, por fazer mais dinheiro, mas por ver essa transformação dentro de mim. Eu conhecer sobre perfis comportamentais, eu conhecer sobre essa voz da minha cabeça, conhecer sobre outros fundamentos, né, de comportamento, de vendas, de pessoas. Isso para mim já foi um passo gigantesco que eu dei no meu negócio, porque isso fez as coisas acontecer. Fez os clientes aparecerem, fez os clientes com mais valor agregado ali quererem saber mais sobre o meu serviço. Assim, o resultado que eu tive pode sim, assim, quantificar resultado, começaram a aparecer em 2 meses, às vezes até menos. Assim, eu até falava com a Fernanda, Fer, fechei um projeto que eu achei que eu nunca ia cobrar esse valor. Eu tinha fechado um projeto de 15 mil reais. Ela falou, uau! Aí, próximo projeto, Fer, fechei um projeto de 18 mil reais. Fer, fechei um projeto de Ah, 22. E assim foi crescendo, assim, e hoje, assim, eu fecho tranquilamente. Hoje, inclusive, eu tenho o meu mínimo de valor de projeto. Sim, uma coisa que eu nunca achei que ia ter essa força para ter um valor mínimo, né, do meu serviço, porque a gente tinha muito aquela insegurança que a gente estava falando, aquela crença limitante. Você não vai fechar um projeto grande, você precisa baixar o seu serviço para você conseguir fechar, para você sempre ter um cliente. Mas não, assim, quando você entende sobre isso, você passa um valor mínimo e o cliente paga aquele valor mínimo. Assim, você começa a criar essa segurança dentro de você, você mesmo. E se você não enxerga o valor do seu serviço, o valor da sua transformação, seu cliente não vai enxergar. Então, quando você enxerga esse potencial, o valor do seu serviço de verdade, o cliente também enxerga. O cliente paga, o cliente fecha com você. Então, essa transformação, ela muda dentro de você primeiro, antes de mudar no seu negócio. nossa. E é isso que aconteceu. Nos primeiros 2 meses de mentoria que eu tive com a Fernanda, foi justamente isso. Mudar o meu comportamento dentro de mim, mudar minha cabeça, mudar o meu consciente, mudar a minha noção de como funcionam as coisas. E quando isso aconteceu, o resto veio de osmose, assim. Quando mudou a minha cabeça, mudou o meu negócio automaticamente. Mudou meu serviço, mudou a minha precificação, mudou meu resultado nos projetos também, meus projetos ficaram melhores, meu resultado ficou melhor, meu processo ficou melhor. Então, a primeira mudança que tem que ter no seu global, né, na sua esfera, é a sua cabeça, é o seu interno. Se você não muda isso, nada vai mudar. Uau, Miguel, tu tocou num assunto que é um assunto assim, gente, na internet, quando a gente vai falar sobre nosso produto, por exemplo, mentoria em vendas, né? Isso é muito disruptivo ainda no mercado, né? Não é toda. Tu mesmo me falou, né, Miguel, quando tu entrou, nossa, mentoria em vendas, quando é que eu vou fazer uma mentoria em vendas, né? Qual é quando é que eu faço isso? Na verdade, a gente não tem que esperar estar na pior para fazer, mesmo porque aí você não consegue nem investir numa mentoria em Uhum. vendas. Mas eu gosto muito de lidar com vendas exatamente assim. Eu digo que é um processo interno, né? É de dentro para fora. E a grande maioria das pessoas me pergunta como gerar valor. Como eu gero valor? Eu sei que eu tenho que gerar valor, que cliente, né? Preço e valor, preço é da etiqueta, mas valor, eu preciso gerar valor. Só que muitas vezes as pessoas querem gerar valor de algo que nem elas acreditam internamente. Nem elas acreditam que elas conseguem fazer.
Então, não tem Exatamente. como a gente trabalhar a fundo as vendas sem ver essa questão de preparar o campo, limpar o campo, para tu poder receber informação de qualidade e ajustar os processos de venda para justamente ter essa guinada no negócio. Então, ainda mais Exatamente. serviço, né? Porque serviço é assim, né, gente? Existem quantos arquitetos no Brasil? Um pouco mais de 300 mil arquitetos, é um nicho pequeno, né, no Brasil. Para vocês terem uma noção, acho que só de advogados, mas são o quê? 2 milhões e arquitetos são um pouco mais de 300 mil. Tu acha que esse é um grande problema para o arquiteto de não saber precificar, mas não é questão de precificar, não saber o seu valor. E aí, por isso que não Total, consegue precificar. Então, total. tem uma camada embaixo do eu não sei precificar. Eu não sei direito. Tem uma camada embaixo que precisa vir à tona, né? Um nível de consciência que tu precisa subir para conseguir precificar bem os seus projetos e serviços. Faz diferença isso, né? Faz, total. E isso que você está falando está muito associado àquilo lá que eu comentei, de que a gente precisa, a grade curricular da arquitetura é uma coisa que eu enxergo hoje, tendo a consciência que eu tenho, o nível de consciência que eu tenho hoje, eu enxergo a grade curricular de arquitetura como falha. É ali que está o gap que está dando errado, entendeu? A faculdade não prepara a gente, a faculdade ela precisa trazer não só a parte técnica, óbvio, a gente tem muita coisa, como você falou, a arquitetura tem um leque gigantesco, não só interiores, que é o que eu trabalho, mas urbanismo, legislação, reforma, enfim, tem um leque, parques, paisagismo, é gigantesco o nosso leque e a faculdade, ela quer colocar o máximo de coisas possíveis dentro da grade para você saber um pouco de tudo, mas não ensina o básico, o essencial, os pilares, que são não só a parte técnica, mas isso tudo que a gente está falando, o nosso self, vendas, pessoas, não ensina nada, marketing é uma coisa que, assim, devia ser ensinado em qualquer faculdade. Marketing, para mim, é uma coisa, óbvio, surgiu muito isso, né, nos últimos anos, né, o marketing começou a ter esse valor nos últimos, 20 anos, a gente pode chamar, ou até menos. Mas é um assunto que precisa ser abordado. E na grade curricular de arquitetura tem muita coisa que às vezes a gente nem usa, assim, porque justamente por isso o leque é gigantesco. Você segue um dos ramos, óbvio que está certo em ensinar todos as possibilidades que você pode ter, mas é uma coisa que falta muito na grade Em curricular. qualquer possibilidade que tu vai escolher, você precisaria saber de Exato, você marketing, precisaria venda, ter essa base. Exatamente. exatamente. Exatamente isso. E conta, Miguel, depois, tá, tu entrou, aí tu fez um meu programa que não existe, gente, eu fiz uma turma piloto e deu super certo, só que acabou conseguir, né, que os arquitetos fossem para outro grupo meu de mentoria, né, a VMind, que consegui misturar, né, os arquitetos. O arquiteto não gosta de se misturar muito, mas deu certo lá, né? Se Deu misturar super. com outras profissões, com nutricionista, com fisioterapeuta, e tem a ver, mas a troca é rica, né? Riquíssima demais, assim, é absurda a troca que tem dentro desse programa, vocês não fazem ideia, não só, assim, que ela tá falando, de se misturar com os outros, mas às vezes o nível de consciência que tá um negócio do outro, independente se é a mesma coisa que você faz ou não, é uma coisa que vai passar pelo seu negócio. Então você começa já a criar esse conhecimento de uma coisa que o outro está passando. Mesmo não sendo o mesmo serviço, mesmo não sendo o mesmo produto, mesma entrega, mesmo cliente, aquele negócio que ela está passando, aquela situação no negócio dela, você vai passar um dia, então você pode já se preparar para isso. E eu gosto da mentoria da VMind, que é um grupo, tudo que é em grupo para mim funciona muito melhor, porque é justamente isso. Você no individual ali com a pessoa, você está lidando só com a sua cabeça, o seu nível de consciência. Quando você traz outros níveis de consciência em diversos estágios, você cresce muito mais rápido. Muito mais rápido.
Tu sabe, Miguel, um dos meus mentores é o Vitor Damasio, né? E eu faço parte do grupo de mentoria dele. E eu recapitulando, né? Recapitulando a minha jornada no marketing e como mentor em vendas, eu percebi que os maiores saltos que eu dei, né, nesses 2 anos que eu estou no digital, os maiores saltos foram de perguntas que não que eu fiz, mas perguntas que os meus colegas de mentoria fizeram. Porque a pergunta que eu queria fazer, ela está uma pergunta do meu nível de consciência. Uhum. Ela não vai me levar para um salto, ela não vai me levar para outro nível, né? Então é muito bom ter esse estímulo externo de outra pessoa que está em outro nível, fazer uma pergunta que eu não conceberia fazer. Sim, Então, é exatamente isso. muito incrível. Essa é a riqueza de tu colocar pessoas diferentes, mas com todos com o mesmo objetivo, né? Que é crescer o seu negócio, escala e, enfim, faturar mais. E aí o Miguel teve essa passagem na VMind e logo em seguida, né, já está na Praxis, que é o meu programa anual, para quem já está faturando alto com a metodologia. Então, foi Exato. 6 meses e passou por três, Foi. três programas, né? Sim, até menos, 6 meses, agosto até janeiro, que De eu entrei em agosto até janeiro aqui na um pouco mais de seis 6 meses. meses, exatamente. E esse movimento agora, Miguel Mentor, como isso nasceu? Nasceu justamente na própria mentoria, porque a Fernanda sempre falava assim, Miguel, olha quanta coisa tu sabe, olha o nível do qualidade do seu serviço, a quantidade de coisas que você sabe, que você ensina no seu Instagram, nos seus stories, tudo que você compartilha com os outros. Por que que tu não ensina outros arquitetos a ser uma continuação do que você sabe fazer, a alcançar o potencial da outra pessoa? Eu comecei a criar essa coisinha, aquela vozinha começou a entrar em ação. Será, Miguel, você não faz mentoria? Será que você consegue? Aí eu comecei a enxergar isso como um desafio. Aí eu falei, será que eu faço uma mentoria? Não sei como vai ser. Eu nunca lidei de fato assim em montar um negócio voltado para isso. Como eu comentei lá no começo, né? Eu adorava ensinar meus amigos de turma, amigos de escola, mas eu não via com esse olhar de um Será negócio. que como se fosse um negócio, né? Ele é Exato, mais que um negócio, né? É sobre deixar seu legado também, né? Porque tem propósito. exato, exatamente. Exatamente. Aí eu topei esse desafio interno na minha cabeça, falei, tá, vou tentar. Aí eu comecei a tentar estruturar, falei, tá, como que eu vou montar isso, o que que eu vou passar, como eu vou ensinar. Aí a vozinha lá, não ensina isso que você vai estar passando todo o seu negócio. Eu falei, tá, mas é isso que eu quero. Tu não E ficou com aí, medo, eu vou criar concorrentes? Isso passou pela tua cabeça? sim, era muito isso que a vozinha falava. Ela falava, você vai criar concorrência, eles vão pegar os seus clientes, você vai estar ensinando todo o teu ouro. Aí eu falei, mas é justamente isso que eu quero passar. É o meu ouro, a minha cabeça eu quero passar para as outras pessoas, porque quem se prende nessa crença limitante de você precisa ser melhor que seu concorrente, você não pode perder para o seu concorrente. Para mim, concorrência é uma coisa que não existe. Não, eu não tenho concorrentes, eu tenho colegas de profissão. Posso aprender com meu colega de profissão e assim como ele pode aprender comigo. Não seja comprando, não seja vendendo, mas ele pode me ajudar em alguma forma. E eu enxergo muito isso, o significado, o propósito da minha mentoria. Eu quero passar o meu nível de consciência para outros arquitetos, porque, querendo ou não, gente, a gente está num mundo que tem quase 8 bilhões de pessoas. Tem cliente para todo mundo. E a Fernanda comentou, a gente aí é pouco mais de 300 mil arquitetos. Se você fazer a conta, se você fizer a Acho que regrinha de três, sobra cliente por arquiteto, hein? sobra, e muito, Sobra. inclusive. E Sobra, muito. muito. Aí eu falei, meu, não existe concorrência. O concorrente é meu amigo, ele é meu colega. Eu posso ensinar ele, assim como ele uma hora vai me ensinar alguma coisa também. Então é uma troca que eu vejo, não é uma disputa. Para mim nunca é uma corrida, nunca é uma batalha. É sempre um trajeto E que você como pode foi fazer por sozinho, que essa... você pode fazer com outros. Maravilhoso. E como foi por essa oferta no ar?
conta assim, porque provavelmente as pessoas que estão nos assistindo ou nos escutando, elas estão assim, mas eu não sei se eu consigo fazer alguma coisa no digital, mas o digital é muito difícil, ou eu preciso ter uma audiência muito grande para fazer isso. No caso até do Miguel, tem uma audiência maior que a minha, mas no sentido, para o meu primeiro aluno, eu lembro, Miguel, eu tinha 400 seguidores, gente. Eu abri meu Instagram, mas pensa só, né? 400 seguidores é pouco, mas a gente bota 400 pessoas numa sala. Aliás, né? É pouco, é Automático, muito, né? praticamente. E é pouco, é muito. Não sei, 4 é pouco, é muito. O que vocês acham? 4 é pouco, é muito? Parece pouco, mas 4 num beco escuro de noite é pouco, é muito? É muito. Então, assim, Exato, não tem que se prender em números, né? São pessoas exato. que são uma das coisas mais importantes que a gente valoriza muito, que a gente fala muito sobre os nossos clientes, e todo mundo é muito, a gente bate muito na mentoria, né? Que cada pessoa que está lá, cada pessoa que dá um voto de confiança para nós é importante, né? Cada um que resolve comprar de nós, que viram nossos clientes, importa, né? Essa pessoa. Sim, total. E assim, quando eu comecei a enxergar isso como um desafio, respondendo a sua pergunta de como foi, né, para introduzir esse serviço no meu negócio, foi bem desafiador porque eu não tinha conhecimento, assim como eu não tinha conhecimento no começo sobre projetos. Então, como era uma coisa nova, a gente não sabia se ia dar certo, tinha aquela coisinha na cabeça, mas eu comecei, ofertei, aquele assunto que a gente comentou de se você não enxerga o seu valor, o outro não vai enxergar. Então, eu precisei enxergar o valor da minha mentoria dentro da minha cabeça primeiro, para eu conseguir passar o valor para as outras pessoas. E quando eu enxerguei isso, eu ofertei, aí eu comecei a contar sobre qual era o propósito, qual que era o valor, qual era a transformação que ia ter na pessoa. E se você não fala, você não é enxergado, você não é visto. Então, você precisa se mostrar. Então, eu comecei a ofertar, comecei a falar sobre mentoria. Não veio de primeira, não veio de segunda, mas eu não desisti. Continuei falando sobre a mentoria, falei qual que era a minha ideia, falei qual que era o meu propósito, qual que era a transformação que eu queria nas pessoas, e aí começaram a surgir de verdade os interessados mesmo. E aí apareceram os primeiros interessados, que hoje eles são meus alunos, assim, são do meu coração, assim, eu vejo meus alunos como uma família, por exemplo. E assim, eles acreditaram na transformação que eu queria passar. Então, eles acreditaram no meu negócio, acreditaram no meu programa e entraram dentro do programa. E aí, quando eles entraram no meu programa, eu falei, tá, agora vai ou agora vai. Não tinha estruturado, não tinha, de fato, assim, como eu sou analista, eu sou muito metódico, a Fernanda sabe muito bem disso. Eu sou muito metódico, eu tenho muito esse pezinho atrás de começar a coisa quando tá tudo bem estruturado, tudo bem alinhado, mas as coisas não funcionam sempre assim. Você não precisa se prender a isso. Você precisa começar para modelar algum negócio. E enquanto eu não começasse, eu não ia conseguir enxergar a estruturação da minha mentoria. Então eu comecei, fechei os meus alunos, vieram 3 assim alunos na primeira, segunda, terceira vez que eu ofertei, consegui 3 alunos, eu falei, tá, agora eu preciso fazer preciso movimentar. Datei o dia que eu ia começar, eu falei, tá, naquele dia eu preciso apresentar alguma coisa. Aí eu apresentei alguma coisa, foi um início maravilhoso, e aí eu comecei a entender que era uma coisa muito, muito leve. Mentoria é uma coisa que, assim, não é um dragão de 7 cabeças. Não é uma hidra, não é um negócio assim que, nossa, você vai ficar pequeno no negócio, vai se perder. É uma coisa muito leve, assim, porque quando a gente cria a consciência dentro da nossa cabeça, que a gente consegue transmitir a mensagem que a gente quer passar, a gente passa com muita tranquilidade. A gente ensina como se a gente estivesse conversando em casa com os amigos, vai ficar algo muito mais leve. Então, quando eu vi isso, quando eu enxerguei isso, foi, nossa, não precisava ter sofrido tudo isso, ter toda essa dificuldade, toda essa dor de cabeça que era, por um negócio que era só fazer o que você já faz naturalmente. Você enxerga que a mentoria é você passar o que você sabe para o outro, literalmente. Não tem muito segredo nisso. E quando eu enxerguei isso, foi.
as coisas aconteceram. Hoje eu oferto minha mentoria com maior tranquilidade, porque eu vi que é uma coisa que é da minha cabeça. Novamente, aquele assunto. Enquanto eu não enxergava o meu valor dentro de mim, eu não conseguia os meus clientes de projetos. A mesma coisa serve para alunos, a mesma coisa serve para outros arquitetos. Então, quando eu vi isso, eu entendi que é literalmente depende só da gente, só da nossa cabeça. É legal isso, porque eu fico pensando, né? Às vezes as pessoas assim, mas eu não tenho nada para passar para o outro, porque assim, gente, eu como mentor em vendas, eu defendo sempre que a gente tem que ter mais de uma fonte de renda. Nossa, mais de uma, mais de duas, né? Quanto mais fontes de renda a gente tiver, melhor, porque é dinheiro entrando, né, para nós pessoa física, nós pessoa jurídica, enfim. E é muito engraçado que o que se aprende numa mentoria, né? Seja tua mentoria de arquitetura, eu a mentoria em vendas, né? Não, o mais importante não é o que você aprende, o mais importante é o que você poupa, né? Porque a gente vende tempo, né, Miguel? Total. Pensa só, se o Miguel tiver dúvida, mas será que vão querer aprender comigo? Imagina só, imagina se o Miguel lá de 2020, que recém se formou, de 2019, que recém se formou, pudesse fazer algumas perguntas para o Miguel de hoje. Quanto Exatamente. tempo tu ia ter Ele poupado? pouparia. Quanto tempo de caminho errado, decisões que não foram certas? Quanto eu poderia cobrar? Quanto dinheiro? Mas, enfim, é claro que tem uma curva de aprendizado, mas é justamente essa curva de aprendizado que vocês passaram, que tu passou, é o que tu vai conseguir estender a mão para outra pessoa não precisar passar por aquilo, né? Então, Exatamente. o tempo que tu consegue. Então, talvez tu chegasse a esse resultado que tu está hoje, né? Não estando na mentoria em vendas lá na VMind comigo, talvez até sim, mas quanto tempo tu ia demorar? Qual era a Exatamente. curva de aprendizado que tu ia ter que passar? Né? E tempo é um ativo nosso que a gente não consegue, né, desperdiçar. Sim, E esse exatamente. movimento de mentoria é muito bonito, mas tu fechou 3 alunos há quanto? Pode falar? Pode. A minha mentoria hoje, né, e continua o mesmo valor, inclusive, porque é algo super recente e vai aumentar o valor, inclusive. É isso aí, você Eu aprende fechei como os né, gente? primeiros. Sim, eu faço mentoria em vendas, gente, não perde tempo. Mas no começo eu cobrei R$ 5.000. E assim, R$ 5.000 numa mentoria, o que que eu enxergava? Eu falei, nossa, será que a pessoa vai pagar? Novamente a vozinha na Acho cabeça. que... R$ 5.000, Miguel, as pessoas não vão pagar isso. Abaixa esse valor. Cobra 2.000. Aí eu falei, não, não vou. É o meu valor, é o meu ensinamento, é meu ouro que eu tô passando. R$ 5.000. Quando eu dei a certeza, fecharam. E assim que funciona, gente. Se você não tem essa clareza do teu valor, o seu cliente nunca vai enxergar o seu valor. Maravilhoso, Miguel, muito bom. E, Miguel, para quem quiser te conhecer mais, te contratar, né, como mentor ou como arquiteto, onde as pessoas te encontram? Gente, eu tô muito fortemente no Instagram. Se você quiser acessar, inclusive tem aqui no meu nomezinho, aqui embaixo, essa arroba aqui, Miguel Sanches Arque, tanto no Instagram ou no Facebook também, mas o Instagram é super forte também. Então, se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, conhecer mais sobre minha mentoria, sobre a biofilia que eu tanto falo, neuroarquitetura, sejam muito bem-vindos. Eu vou adorar também conhecer um pouco mais sobre vocês. E também a gente, quem sabe, fechar aí algum negócio, algum projeto, alguma mentoria, você querer saber mais sobre Isso aí. como que é o negócio do Miguel, fico à disposição para conhecer mais sobre vocês. E, Miguel, a minha ideia é deixar aqui Pode Vender, né, nesse podcast de vendas, alguma sacada, alguma dica assim que a pessoa que está nos escutando ou nos vendo possa aplicar. Porque imagina só assim, se tu dá uma sacada para alguém que tu aplicou sobre vendas, né? Que tu pode, né, que tu aprendeu lá na mentoria, que tu aplicou e deu resultado para ti. Imagina que essa pessoa que está nos escutando, ela vai lá, aplica, imagina ela te encontra depois de Miguel, lembra aquilo que tu falou no podcast, pois então, aquilo ali fez a diferença na minha vida. Então, conta uma coisa assim, bem
o que a pessoa pode sair daqui e aplicar no seu negócio que tu aprendeu lá na mentoria em vendas? Com certeza, assim, uma coisa que eu gosto sempre de passar para quando me perguntam sobre, Miguel, não tenho clientes, como que eu faço? É assim, o que que você tem que fazer? É você enxergar uma dor do seu nicho, uma dificuldade ali, um ponto que tem muito forte no seu nicho, por exemplo, pode ser nutricionista, não só para arquiteto isso, tá? Nutricionista, advogado, médico, enfim, o que for o seu negócio, você vê quais são as dores, as dificuldades, as transformações que os seus clientes e os interessados pedem, e você conseguir captar isso e você conseguir mostrar como você resolve aquele negócio, aquela dor com o seu negócio, a sua forma de resolver aquele negócio. Então, ali você vai estar passando o seu conhecimento e o seu valor. Então, a pessoa que está te assistindo, o seu interessado, ele vai ver aquilo e ele vai conseguir ver que você resolve aquele negócio. Então, você pega a dor e contextualiza, faz um processo criativo daquilo que você está fazendo, mostra como você resolve, mostra, situa quais são as dores que você está resolvendo e destrincha aquilo, resolve aquilo, conta como você resolve, como que ele vai se sentir depois, como ele vai se sentir transformado depois que você resolver aquilo, você mostrar a mudança daquela dor para a solução e, claro, no final, sempre, 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 oferta. Logo depois que você fizer isso, que você mostrar ali todo o seu conhecimento, você mostrar o seu valor, mostrar que você sabe resolver, oferta. Porque o cliente, ele está esperando. Quando ele vê que você está resolvendo uma coisa que pode ser que ele também tenha aquela dor, ele vai esperar você ofertar. Ele inconscientemente está esperando. Se você não oferta, ele vai lá ver que você sabe resolver. Tá bom, próximo stories, próximo conteúdo. E aí ele não enxerga ali a oportunidade. Então, sempre que você fizer qualquer movimento, assim, que você está passando o seu conhecimento para as pessoas, oferta. Oferta, fala do seu negócio, fala da sua agenda, fala dos seus projetos, fala do seu serviço, que aí ele vai sentir o interesse em querer entrar em contato com você. Ali você já deu o seu primeiro passo, você já vai estar, já subiu um degrau que ele já entrou em contato com você. Mas para você saber qual que é o próximo degrau, entre em contato comigo lá no meu Instagram e a gente conversa mais sobre a mentoria, para você saber um pouco mais. Maravilhoso, Miguel. Quero te agradecer e te reconhecer aqui pela tua jornada e pela tua capacidade de transformar todas essas dúvidas e inseguranças que tu teve ao longo da tua jornada, né, em ação para conseguir estudar, se desenvolver, e não é à toa que tu está colhendo frutos e, como eu falo para ti, né, só o começo. Ainda tem muita Sim, coisa para com fazer, né? certeza. E não é sorte. Não, e definitivamente Nunca foi não, sorte. nunca foi sorte. Muito obrigada, gente. Esse foi o podcast. Gostaram? Tomara que sim. Se você gostou aqui, ó, curte, já te inscreve no canal, deixa ali teu comentário, segue o Miguel, tá ali o arroba dele na descrição e te espero no próximo episódio, sempre com alunos fantásticos para vocês conhecer e se inspirar. Beijo! Mas vamos